Irmãos, nós já paramos, por acaso, para pensar no poder que tem o encontro em nossa vida? Hoje, nesse Evangelho do dia 12, nessa sexta, em que celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, nós temos o encontro entre duas mulheres, duas pessoas especiais. Uma está grávida do Messias e outra está grávida do precursor do Messias. O que é que essa história pode nos apresentar de tão interessante? O que é que de fato se entrelaça nessa história da salvação que Deus está nos apresentando hoje através dessa passagem em Lucas, capítulo 1? Bem, nós vamos ver isso hoje então nesse Evangelho. Bem, caros irmãos, então nós vamos agora fazer a proclamação desse Evangelho em Lucas, que é esse encontro chamado a Visitação da Virgem Maria, a sua prima Santa Isabel. E desde já eu peço sim o seu like, o seu comentário, enfim, um alô, um oi, que seja posto lá nos comentários já ajuda o YouTube a entender que o vídeo é interessante e deve ser apresentado para mais pessoas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje então nós temos essa belíssima passagem da visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. E de fato é o encontro de duas maternidades, a jovem Virgem Maria e já a idosa Isabel, que traz no seu ventre aquele que nós chamamos o profeta João Batista. E hoje essa história da visitação se entrelaça também com a história de Nossa Senhora de Guadalupe, porque a Virgem visitou um índiozinho chamado Juan Diego, lá na montanha no Monte Tepeyac, onde de fato ela vai pedir para construir uma igreja. Enfim, ali nós temos uma revelação também muito interessante. Então, de fato, a Virgem Maria, ela faz a visitação. E a visitação é algo que expressa para nós um gesto simbólico especial. Ela foi apressadamente para visitar a sua prima Santa Isabel. Então nós temos essa passagem nós temos ela em destaque, entre aspas em destaque. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Fecha aspas. Bem, Maria, ela está recentemente grávida e, de fato, ela não se fecha numa contemplação egoísta, mas o seu primeiro impulso é sair, é compartilhar, é visitar, enfim, é servir. E a gente percebe que a pressa dela não é uma ansiedade, evidentemente. Ela tem pressa em ir. Na verdade, é um ímpeto do amor, que a gente pode perceber aqui, que, de fato, esse segredo que ela quer contar não é, na verdade, algo para ser guardado para si, porque é algo muito maior do que ela, é muito grande. Se a gente pensar na Virgem Maria se revelando a Juan Diego lá nas montanhas de Tepeyac, de fato ela atravessou regiões para revelar a sua missão, visitar aqueles que precisavam da ajuda dela, dois povos em guerra, e que ela queria unir, os índios de um lado, os espanhóis do outro lado, e a visitação da Virgem Maria ao índio é para, de fato, fazer acontecer esse milagre da união. Bem, nós temos, de fato, na sequência da visitação desse evangelho, a saudação que nos revela algo muito interessante aqui. Então, vamos abrir aspas. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Fecha aspas. Veja como que a voz de Nossa Senhora se torna aqui nesse momento um canal de graça para a sua prima. Bom, João Batista nesse momento ele exultou, como a gente pode perceber, né? Porque ele pressente a presença do Messias que está ali. Isabel é tomada pelo Espírito Santo, fica cheia do Espírito. Então, de fato, a gente percebe que nas entrelinhas, Isabel é a primeira a confessar Jesus sob a inspiração divina. Se a gente pensar em Guadalupe, fazendo um paralelo lá, a voz da Virgem Maria instigou o Juan, convidou o Juan
nessa visitação que ela fez àquele índio, a se abrir a uma revelação. E ela diz assim para o índio: não estou eu aqui? Não sou eu a tua mãe? Ou seja, para que Juan não se preocupasse com nada, porque nós sabemos que ele estava passando por problemas na família dele, enfermidade, etc. E a Virgem Maria desperta Juan para a fé. E não só Juan, ela vai despertar todo um povo para a fé. Porque aonde a Virgem Maria chega, as coisas mudam. E aonde ela se apresenta, o Espírito Santo vai agir. É o que a gente percebe não só na história do Evangelho, mas também na história das revelações. Então, a gente percebe aqui uma profecia que revela. Vejamos então. Abre aspas aqui para o texto. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Aqui entre aspas. Veja bem, aqui Maria, o primeiro ponto importante é que a Virgem Maria, ela é única entre as mulheres. Ela é uma pessoa especial, ela não é qualquer uma. A gente já percebe pela revelação. E essa revelação, na boca de Isabel, também chama Jesus de bendito, ou seja, o santo, o salvador, o prometido, aquele que vai, de fato, resgatar Israel. Então, a Isabel também chama a Virgem Maria de mãe do meu Senhor. Interessante a gente perceber, é outra revelação, né? A maternidade da Virgem Maria está se revelando aqui nesse momento. E, de fato, em Guadalupe, esta verdade ela se manifesta também. Porque a Virgem Maria, na revelação, ela tem um cinto negro amarrado ao redor de sua barriga, no ventre, que é uma imagem da sua gravidez, como nós bem sabemos. Então, ela carrega o fruto bendito. Então, ela está grávida, ou seja, para dar à luz. Bom, a gente percebe a alegria da presença aqui antes de tudo. Então, abre aspas. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Fecha aspas. Veja bem aqui como que fica destacado a alegria. Quer dizer, é o sinal da alegria intrauterina, né? Porque João Batista exultou. E toda a criação, de fato, vai exultar quando Cristo se aproxima da criação. É claro que é uma forte alegria, uma forte comoção na criação. Na tilma da Virgem Maria, algo semelhante aconteceu. A gente lembra as rosas que o índio, na verdade, colheu na montanha e levou para frente do bispo. E quando ele abriu aquela tilma, o bispo caiu, né, de joelhos e chorando, enfim. Veja como que a criação floresce diante da presença daquela que traz o Criador. Claro, a gente percebe uma forte ligação desse texto, né, com a revelação de Nossa Senhora de Guadalupe. E aqui a gente já encontra a clareza da bem-aventurança nas palavras de Isabel. Então, abre aspas para esse versículo. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Fecha aspas. Bem, aqui a gente percebe um elogio incrível, realmente. Ela exalta a fé da Virgem Maria. A gente sabe que Zacarias no templo havia duvidado. Zacarias caiu numa forte dúvida, porque o anjo apareceu e revelou para ele algo que ele não conseguia acreditar, que uma mulher idosa, a esposa dele, teria um filho. A Virgem Maria não duvida em nenhum momento. Então, a Virgem Maria crê no impossível. Ela só pergunta como será isso, querendo entender o modo como Deus vai agir, enfim. Mas ela confia no poder de Deus. Então, a Virgem Maria é aquela que crê, é a mãe da fé. Juan Diego também. Se a gente pensar que esse índio estava diante, né, da Virgem Maria, e a Virgem Maria colocando coisas que pareciam impossíveis. Ela apontou para aquele monte e disse: aqui nesse montezinho, né, Tepeá, que eu quero uma igrejinha, né, para o meu, consagrada ao meu nome. Enfim, e pede para ele subir a montanha e colher rosas no pleno inverno. A gente sabe que são coisas impossíveis, né? Mas ele não duvidou, e ele, na simplicidade, na fé dele, enfim, na entrega, ele é capaz de seguir a voz da Virgem Maria. Então ele também acreditou e ele também viu milagres. Esse índio que nós chamamos na revelação de Juan Diego. Para a nossa vida é muito simples as questões que são apresentadas hoje. Como que nós acolhemos na nossa vida a pressa de Maria? O que é que essa pressa tem a ver com a urgência da missão em nossa vida? Então, será que a nossa presença no meio desse mundo, no meio dessa realidade na qual nós vivemos, é portadora do Espírito, como a Virgem Maria, que carrega o Espírito com ela? Enfim, será que nós portamos também essa presença que consola, essa presença que transforma? Sim ou não? Será que nós reconhecemos a visita do Senhor também nos humildes? Será que nós temos essa capacidade de perceber, de fazer essa leitura? Bom, são questões que a gente vai deixar em aberto nessa reflexão e para a nossa meditação. Enfim, vamos pedir a Deus que nesse dia de Nossa Senhora de Guadalupe,
ele nos ajude a entender a Virgem Maria, o papel dela, enfim, e a gente também buscar essa inspiração na vida da Virgem Maria para a gente viver melhor a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.